Você concorda que o cristão ele deve se preocupar com a política? No seu entendimento, você acha que um cristão, uma pessoa que declara servir a Deus, você acha que essa pessoa deve se preocupar com questões políticas? Pois eu quero lhe dizer, respeitando a sua posição, respeitando sua linha de entendimento, eu quero dizer que todo verdadeiro cristão, pessoas responsáveis, ele deve se preocupar com a política. Se preocupar com a política é a mesma coisa de você se preocupar com o seu futuro, com o futuro da sua casa, com o futuro da sua família. Por quê? Porque se preocupar com a política é se preocupar com o futuro da sua cidade, se preocupar com o futuro do seu estado ou o futuro da sua nação. Aí você diz assim, pastor, por que eu devo me preocupar com o futuro do meu bairro, da minha cidade ou da minha nação? Porque eu ainda estou aqui nessa terra. Nós somos um ser espiritual por uma decisão de entrega da nossa vida para Deus, para ser orientado e guiado pelo Espírito Santo. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu também sou um cidadão brasileiro, no caso, por morar no Brasil. Então, se eu sou um cidadão brasileiro, eu também sou um cidadão social. Como cidadão social, eu dependo das coisas que ainda, sabe, é dessa terra. Então, o governo municipal, o prefeito, as decisões dele vai determinar o futuro do município. E se eu moro nessa cidade, então, na cidade em que ele é o prefeito e que eu moro, no caso aqui em Alagoinhas, então a decisão que ele tomar tanto envolve a mim, como envolve o futuro da minha família, envolve o nosso futuro. Então, todo cristão, ele deve se preocupar. Recentemente, eu estive em uma reunião com um dos representantes da bancada da Câmara de Vereadores. Não vou citar o nome dele por questão de ética, mas eu estive lá em uma reunião com outros pastores para tratar com eles sobre uma decisão que a Câmara de Vereadores da nossa cidade tomaram. Aprovaram uma lei. Essa lei que eles aprovaram lá se tornaria uma lei municipal, porque o legislativo, que é a bancada de vereadores, é quem legisla, né, se tratando do município, a decisão que eles tomarem lá vai determinar o futuro da cidade. Então, nessa decisão que eles tomaram, ia determinar algo que está envolvido ao calendário de ensino das crianças que vai, né, estudar na rede municipal. Meus irmãos, então, e nós fomos lá para conversar com eles acerca dessa decisão essa que vai em desencontro àquilo que nós, como pai e mãe responsável, temos ensinado na questão de respeito, de educação e de identidade. Porque eles aprovaram uma lei chamada Lei da Ideologia de Gênero. Nessa lei, essa lei diz que ninguém nasce, você se torna o que você quiser. E, meu irmão, não vou entrar em mais detalhe em relação a essa lei, mas era algo sério. Agora, como eu saberia disso se eu não tivesse atento, se eu não me preocupasse? Então, tem um texto na palavra de Deus que, mas a Bíblia não diz nada a esse respeito. Olha, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. E o Senhor disse que a única coisa que pode nos destruir é a nossa ignorância. Naquilo que a gente somos ignorante, a gente tem tendência de tomar decisão errada. Porque diz que quem não sabe é como quem não vê. Então, eu preciso buscar esclarecimento naquilo que é da minha responsabilidade. Então, o futuro dessa cidade, não adianta eu dizer, não, está na mão de Deus, é Deus que vai decidir. Nós não podemos transferir para Deus aquilo que é de competência nossa. Nós sabemos que é Deus que dá o fôlego de vida, é Deus que dá o livramento, é Deus que dá a permissão. Mas nem tudo que Deus permite é da vontade dele. Nem tudo, né? Porque Deus não trata a gente como robô. Deus trata a gente
como um ser que foi criado à imagem e semelhança dele e nos deu a capacidade de decidir, de saber o que é bom, o que não é bom, o que presta, o que não presta, de ter sentimento e temos liberdade para decidir. Até Deus, para nos conduzir, ele pede a nós essa liberdade. Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. No livro de Deuteronômio, o Senhor diz: olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Decida o que você quer. Porém, a decisão que eu tomar, eu serei responsável por ela. E vou colher o fruto da decisão que eu tomar. Então, Deus, ele não trata a gente como robô. Não, manipulando não. Ele fala, eu entendo e eu vou decidir. Então, tudo que foi escrito para meu ensino. E olha aqui, ó, no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 7. Para eu não me alongar muito fazendo uma leitura extensa, este pessoal aqui estava na sua cidade, em Jerusalém, e por consequência de erros, por consequência de pecados, eles foram vencidos pelos inimigos e foram levados para a Babilônia, para um lugar que não era a cidade de habitação dele. Foram chorando, homens, mulheres e filhos e tudo. Por quê? Porque violaram os princípios de Deus, o conselho que Deus deu não levaram a sério, e Deus deixou eles colher a consequência dos erros dele. Os inimigos prevaleceram e levou eles cativos, mulheres e crianças, para a Babilônia. Conclusão: lá na Babilônia, em todo lugar, sempre vai ter falso profeta. Em todo lugar, meu irmão, vai ter alguém para dizer o que Deus não mandou dizer. Gente que usa de palavras bonitas para te enganar. Coisas que não foi desse jeito, que quem conhece as escrituras sabe discernir. Quando uma palavra procede de um conselho de Deus e quando é motivacional, né? É aquela motivação, você nunca vai cair. Então a gente conhece essas palavras. Você nunca vai cair, vai estar tudo direitinho, Deus sempre vai estar te sustentando. Depende, meu irmão. Deus vai te sustentar se as suas decisões estiverem amparadas no conselho dele, se ele estiver fazendo a coisa certa. Mas fazendo a coisa errada, eu conheço pessoas que já disse para mim que até quando vai assaltar, pede para Deus livrar ele. Veja, já sai se benzendo, vai tomar decisão de fazer a coisa errada, mas também pede ajuda, porque ninguém quer morrer, só quer matar os outros, né? Só quer destruir a vida dos outros, mas não quer cair, não. É aí que muitos caem. Mas o ser humano gosta de ouvir essa palavra. Não, você nunca vai cair. Então, aquela coisa bonita. Observa o conselho da palavra de Deus, o que é que Deus diz, como deve ser meu comportamento, como deve ser minha vida, como devem ser minhas atitudes, para que eu tenha a bênção dele, para que eu esteja guardado no esconderijo do Altíssimo, né? Ele diz como devem ser meus conselhos. E esse povo de Jerusalém foram levados cativo. E quando chegou lá, já tinha gente dizendo: olha, o sofrimento, esse tempo de vocês não vai demorar muito não, que Deus já vai estar providenciando, já vai estar falando. Deus não tinha dito nada. Conclusão: Deus levantou um profeta chamado profeta Jeremias. Era um homem de credibilidade que quando ele falava, só falava aquilo que Deus mandou falar. E o profeta veio. E quando o profeta chegou lá diante desse povo, falou: olha, Deus manda dizer para vocês que têm filhos, organize o casamento de seus filhos, veja com quem é a pessoa que vão estar casando, façam plantação, construa casas, observe. E o povo já estava agoniado para ir embora. E o Senhor disse: o cativeiro que vocês estão aqui vai durar 70 anos. Observe, cada coisa que se faz tem um preço. Mas o Senhor disse uma coisa para eles: olha, nesse lugar onde vocês estão, busque a paz do lugar. Trabalhe, busque a paz do lugar onde vocês estão. E ore também agora a Deus pela paz do lugar. Porque se esse lugar estiver em paz, vocês terão paz. Então o lugar que eles estavam era a habitação oficial dele? Não. Assim como nós cristãos, que fizemos uma aliança com Cristo, a nossa expectativa está
na cidade santa, está na vida eterna. A nossa expectativa está na maior promessa que Deus fez para todos aqueles que entregou a vida dele aqui na terra. Então nós estamos aqui, mas conscientes que não estamos aqui para sempre. Mas enquanto nós estivermos aqui, cabe a nós querer a paz do ambiente. Agora a pergunta é, como é que esse lugar vai ter paz se quem eu estou botando no poder é um terrorista? Como é que eu quero que haja paz se quem eu estou botando no poder promove a desordem? Eu tenho que ter coerência, a gente tem que saber o que é que está fazendo. Não adianta eu pedir a Deus uma coisa e as minhas atitudes ser contrárias. Entendeu? Então o Senhor diz aqui, ó, Jeremias 29, versículo 7. Olha o que ele diz. Procurai a paz da cidade para onde fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, né? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, e nem deis ouvido ao sonho que eles sonham, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Observe, sempre teve e vai ter. Mas eu quero retornar a palavra dizendo, se preocupe com o futuro do seu país. Se preocupe com o futuro da sua nação. Vamos orar. Como cristão temos que orar. Mas precisamos também atentar para estarmos bem informados. Tomar cuidado porque a maioria das informações que nós estamos tendo, a gente tem que peneirar hoje. Porque hoje as coisas estão tão similares. A mentira tem uma cara de verdade. Então hoje você tem que duvidar até do que você está vendo. Porque hoje, na era da inteligência artificial, tem coisa que parece e não é. Que tempo, né, meu irmão? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, analisar se essa informação é verdadeira, se essa imagem e essa voz dessa informação que eu estou ouvindo procede. Então, não é só uma fonte. Ó, avaliar direitinho, porque hoje, quando a informação vem, antes de eu engolir, primeiro eu tenho que pegar aqui, ó. Segura aqui, depois analisa, para depois ver se dá para digerir, para depois se dá para aceitar essa informação. Porque o investimento que está sendo feito hoje em nossa nação, no Brasil, é um investimento muito grande para enganar as pessoas, para mentir, para que meus senhores se mantenham no poder, para que meus senhores prevaleçam nos seus ideais. E eles têm um propósito, resultado final. Então, não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo não é para isso, mas eu digo, se preocupe com o futuro da sua nação. Teve um cidadão na Bíblia chamado Ezequias, que quando foi dito que o futuro dos seus filhos seria um futuro miserável, ele disse, pelo menos nos meus dias eu vou estar tranquilo, eu vou estar de boa. Nos meus dias eu vou ter paz. Mas devemos ter preocupação. Tem gente que não se preocupa com a sua família, não. Tem gente que não se preocupa com o futuro de seus filhos. Mas vamos nos preocupar. Ah, mas se eu me preocupar não resolve. Não, mas por estar esclarecido, por ter conhecimento, eu já não vou nem credibilizar a mentira e nem muito menos vou tomar decisões erradas. Porque na eleição municipal sou eu que vou descer, somos nós que vamos descer para decidir quem será o próximo prefeito. E muitas vezes a gente vai descer manipulado por alguém que lhe informou. Aqui é gente boa, porque cada um já levou o seu, já ganhou o seu para mentir. Ele dizer que fulano é gente boa para poder defender o dele. E aí os ignorantes se tornam massa de manobra, sabe? Para favorecer aqueles que se julguem espertos. Então, precisamos ter esclarecimento. Acompanhe as informações, não ouça só um lado, ouça o outro, analise, peneire. Você tem inteligência, certo? Faz a tua parte. A Bíblia diz que é o culpado Deus não tem por inocente. Então, se recusar de querer ter conhecimento é uma decisão, é optar pela ignorância. Eu sei que o tempo é corrido, mas não se permita, sabe, ser um cego, né? Uma pessoa que não tem conhecimento é considerado como uma pessoa cega, que não tem visibilidade, que não tem visão.
Por isso que Satanás é chamado príncipe das trevas, ele se prevalece da ignorância para dominar uma população, para dominar um povo. Então foi dito há muito tempo que cristão não deve se preocupar nem se envolver com a política. Deve sim, a gente não deve se envolver com corrupção, é se envolver com procedências erradas. Mas se é o futuro do meu bairro, me envolve. Se é o futuro da minha cidade, eu tenho que me preocupar, saber quem é, até para eu dar uma opinião, saber que opinião é que eu estou dando. Então que Deus que conceda sabedoria, muita sabedoria, discernimento e se preocupe com o futuro do seu bairro, da sua cidade, se preocupe com o futuro da sua nação. Deus abençoe e que você seja um canal de bênção para outras pessoas, por você ser uma pessoa esclarecida e por você demonstrar comprometimento e responsabilidade. Você é um cidadão brasileiro, você é uma cidadã brasileira. Então, o futuro do meu país me envolve. E principalmente quando a gente declara, a minha nação é do Senhor Jesus. Então, se é do Senhor Jesus, se preocupe com aquilo que eu declarei que é do Senhor Jesus. O que cabe a nós fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que está fora da minha capacidade, Deus faz quando a minha parte foi feita. Deus te abençoe.